Olá, sejam muito bem-vindos a mais um devocional. Estamos fazendo a leitura do livro de Gênesis. Hoje nós vamos ler o capítulo 10. Se esse conteúdo é do interesse de vocês, se ainda não se inscreveram, se inscrevam, ative o sininho para receber a notificação dos vídeos novos, das próximas leituras. Então, juntos, continuarmos nessa trajetória rumo a Apocalipse. Capítulo 10 fecha o ciclo sobre o que nós estamos aprendendo sobre Noé, sobre o seu chamado, sobre a sua descendência e de tudo que o Senhor fez através da vida dele. Se você ainda não assistiu os devocionais anteriores, assista para que possa compreender o que vamos aprender hoje. Antes de iniciarmos o nosso devocional, vamos orar e convidar o Espírito Santo para nos guiar. Pai, nós te agradecemos. Muito obrigado por estarmos aqui diante de Ti, Pai, separando este momento para aprendermos mais de Ti. Toma nossa mente, Pai, o nosso coração, principalmente o nosso espírito. Queremos nos fortalecer em Ti. Estamos sedentos por Ti. Fala conosco, fala no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, que o nosso espírito venha a ser fortalecido através da sua palavra. Te pedimos sabedoria, discernimento, alinhamento contigo. Que teu Espírito Santo conduza, Pai, este devocional para nos dar sabedoria, entendimento, discernimento, para aprendermos e praticarmos, Pai, segundo a tua vontade. É o que pedimos e agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Vamos lá? Gênesis, capítulo 10. Descendentes dos filhos de Noé. São estas gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim, Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã foram Cus, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cus foram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabetecá, e os filhos de Ramá, Sabá e Decã. Cush gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Ribote-Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou Ludim, Anamim, Neabim e Naftuim, Patruzim, Casluim, de quem descende os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Zebuseus, os Amorreus, os Gigazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emarreus e os Amateus. Depois as famílias dos cananeus se espalharam, e a fronteira dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerá, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zebuim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé. Também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Afaxade, Lud e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Geter e mais. Asfaxade gerou Salá e Salá gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Selef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael,
Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. E habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. Destes foram disseminadas as nações da terra, depois do dilúvio. Glória a Deus por essa palavra. Temos aqui mais um capítulo sobre genealogia, um daqueles capítulos que costumamos não ler, ou quando lemos, não nos aprofundamos, porque pensamos, de forma equivocada, que são apenas nomes, que seria uma árvore genealógica. Mas Moisés, ao trazer essas informações dos descendentes dos filhos de Noé, ele trouxe muito mais do que nomes. Ele trouxe informações basilares de toda a humanidade. Aqui ele trouxe o catálogo das nações, não somente das gerações, como também das nações de fato. Aqui nós temos o início da África, da Ásia, da Europa, do Oriente, que originaram a nossa atual sociedade. E mais uma vez, precisamos ter em mente de quem é o autor deste livro e qual é a intenção dele. Nós sabemos que quem escreveu Gênesis e os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés. E Moisés, ele estava contando essa história para os israelitas, o povo de Deus, que ele libertou, tirou da escravidão do Egito e então estava conduzindo este povo para Canaã. E aqui Moisés está detalhando a história deste povo, como tudo começou. Então a intenção dele é trazer de fato respostas, esclarecimentos e entendimento de que eles são um povo escolhido, que é um povo criado por Deus desde o início, desde lá do Éden. E aqui ele vem contando detalhadamente. O capítulo 10, ele trouxe um resumo das nações, inclusive antecipou algumas histórias, como por exemplo, as línguas. Ainda não foi contada a história da Torre de Babel, que será o próximo capítulo, mas aqui ele já antecipou que houve divisão de línguas. Moisés começa trazendo os descendentes de Jafé. Aqui ele traz uma informação importante no versículo 5, dizendo que estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras. E aqui ele está trazendo informação de é um povo que viveu no norte e originou a Ásia Menor e a Europa. Em seguida, Noé traz os descendentes de Cã. E então ele dá um destaque para o seu neto Nimrod, um valente caçador. Esse termo ele tem que ser entendido de maneira pejorativa, no sentido de que ele afrontava os princípios do Senhor. Isso será percebido no decorrer do capítulo, mas aqui ele diz que ele era um valente caçador, um homem poderoso, um conquistador, guerreiro, e ele fundou cidades. Das 4 primeiras cidades, a mais importante podemos destacar a cidade de Babel, que nós veremos mais detalhes no próximo capítulo. E depois ele fundou mais 4 cidades, das quais podemos destacar Nínive. Sim, a Nínive que nós veremos mais lá na frente, falando sobre a história de Jonas. E ele também originou a Babilônia, a Assíria, e da descendência de Misraim vieram os filisteus, os grandes inimigos do povo de Deus. Um povo que vai perseguir, confrontar o povo do Senhor. E nós veremos muitas histórias, muitos relatos com detalhe para poder compreendermos o porquê que eles foram citados aqui. Os descendentes de Cã originaram os povos da África, sendo eles Cush, originou a Etiópia, Misraim, Egito, Put, Líbia, e Canaã originou os cananeus, que depois foram dominados pelos israelitas, e então o território que predominou foi Israel.
Por fim, Moisés trouxe os descendentes de Sem. A descendência principal de Noé foi a descendência que viveu os princípios, que priorizou as orientações do Senhor. É daqui que vai surgir a descendência de Jesus. No versículo 25 tem uma informação importante. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. Sobre esse termo de repartir a terra, aqui nós temos 2 interpretações. A primeira é que seria a divisão da terra mesmo, seria a divisão da Pangeia. Alguns estudiosos dizem que a Pangeia ela foi dividida lá no dilúvio, quando o Senhor abriu a face do abismo. A força foi tão grande que então ali a terra foi repartida, mas nós não temos essa informação na Bíblia, é apenas uma interpretação. E a outra, a segunda interpretação, é de que aqui está antecipando a informação do capítulo 11 da Torre de Babel, onde os povos foram divididos pelas línguas. Outra informação importante é que aqui no início do versículo diz Éber. É de Éber que se originou o povo hebreu, o povo que foi guiado pelo Senhor através de Abraão. De Sem surgiram as nações do Oriente, e Moisés ele termina esse relato no versículo 32 dizendo: são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio, trazendo a importância dessa descendência aqui trazida para que tenhamos um entendimento de que somos um só povo, de que somos uma só linhagem. Apesar das diferentes variações, das diferentes nações, desse povo ter se dividido, o texto mostra que há ali uma única origem, que é a origem que vem lá de Noé e anteriormente de Adão, que foi feito imagem e semelhança do Senhor, nos trazendo a importância de priorizarmos, a importância de nos voltarmos aos princípios do Senhor, princípio de igualdade, princípio de fraternidade. Assim como Paulo traz essa informação, essa percepção em Atos capítulo 17, versículos 26 ao 28. Assim, ele nos diz: de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Mas no texto de hoje nós também vimos, o destaque ali como Nimrod, de ter a necessidade de buscar uma independência, tirando Deus do centro. Uma independência que confronta, uma independência que não obedece. Apesar dele ser inteligente, valente, ele não seguia os princípios do Senhor. Isso nos demonstra que não basta sermos úteis para a sociedade. Se não tivermos vivendo os princípios que o Senhor determinou, nós iremos nos perder do propósito. E então tudo que estaremos fazendo será em vão. Irá confrontar aquilo que o Senhor ele determina para as nossas vidas. E a mensagem final que o texto nos traz é da fidelidade do Senhor, de que, apesar da maldição ali dada para os descendentes de Cã, ali, Canaã, apesar disso, o Senhor, ele nos traz a esperança nos descendentes de Sem, pois veremos isso nos próximos capítulos. Nos versículos 15, 16, 17 e 18, nós veremos 12 tribos amaldiçoadas. São elas Canaã, Sidom, Et, Zebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Amateus. Tribos essas que vão confrontar o povo de Deus. Mas o Senhor, ele é tão misericordioso que ele vai trazer 12 tribos abençoadas para conquistarem, dominarem e habitarem nas terras deles.
na terra de Canaã. Isso nós veremos nos próximos capítulos de como o Senhor, ele é especialista em mudar ambientes, em mudar decretos e principalmente fazer superabundar a sua graça onde abundou o pecado. Vamos orar? Pai, te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui. Te agradecemos por mais este devocional. Muito obrigada. Que o teu Espírito Santo continue, Senhor, trazendo para cada um de nós sabedoria, entendimento, a sua verdadeira revelação daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, queremos ser um povo obediente, queremos ser úteis, sim, para o teu reino, para a nossa sociedade, para a nossa família, para a nossa geração. Mas nada disso, Senhor, tem validade se o Senhor não for o centro da nossa vida, se não estivermos vivendo os teus princípios. Então, Pai, nos ensine a viver de acordo com a tua vontade, pois sem ti nada podemos fazer. Sem ti não vale a pena viver. Nos guie, Senhor, nos conduza conforme o teu querer, conforme o teu propósito para as nossas vidas. Nós declaramos que somos um só povo, que apesar das diferenças territoriais, das diferentes nações, principalmente que existem hoje, nós somos um só povo diante de ti, um povo que foi criado para te adorar, para viver, Senhor, segundo o teu querer, para viver diante dos teus princípios, diante dos teus planos. Nós declaramos igualdade em ti, que venhamos ser, Pai, conforme o Senhor determinou, para cada um de nós, que venhamos reconhecer essa igualdade, que venhamos nos tratar, Senhor, como iguais diante de ti, com o único propósito de te adorarmos, de expandir o teu reino, espalhar o teu amor, os teus princípios, para que possamos viver, Pai, segundo a tua vontade. Pois somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não vale a pena viver longe de ti. Não vale a pena viver longe dos teus caminhos, Pai. Cuida de cada coração aqui, de cada mente, de cada espírito. Oh, Pai, tem domínio das nossas vidas. Seja o centro das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus é o que pedimos e te agradecemos. Amém. Muito obrigada por estarem aqui e até o próximo devocional.